Glória a Deus. Nós vamos hoje falar de uma parábola que Jesus contou, que está lá em Mateus 22. Se você puder abrir a sua Bíblia. Uma parábola de festa. Amém? Chegando nessa época, a gente vai em muitas festas, né? E aqui fala de uma festa. Na verdade, Jesus está falando de algo que você vai ver aqui na parábola. Uma parte dessa é uma parábola profética. Ela não apenas ilustra uma história, mas ela também é uma profecia que Jesus está falando. E você vai ver que parte dessa parábola já se cumpriu, mas parte dessa parábola ainda vai se cumprir. Então diz assim, lá em Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar por meio de parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é. Então, primeira coisa que você precisa ter em mente agora, nós estamos falando a respeito do que, meus irmãos? Nós estamos falando a respeito do reino dos céus. O que é o reino dos céus, meus irmãos? Se você já teve a curiosidade de ler o livro de Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus irá reinar nessa terra aqui durante 1000 anos. Quanto tempo, irmãos? 1000 anos. É a gente chamado de reino milenar do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos do reino dos céus, é quando o reino do Senhor vai ser estabelecido aqui sobre essa terra. Amém? Então, essa parábola está falando a respeito de como vai ser esse período, como que vai ser o reino dos céus aqui. Então, Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Quem que é esse rei aqui? Quem que é esse filho, irmãos? Deixa eu só perguntar. Você sabe que a igreja é a noiva de Cristo, né? Sim ou não? Quem é que vai casar com a igreja? Jesus Cristo. Nós somos a igreja. Jesus vai casar com a igreja. Então, e quem que é o pai de Jesus aqui nessa parábola? É Deus. Então, está falando da celebração desse casamento. Sabe, eu quero dizer que vai ser uma festa tão boa. Você sabe que as festas, quando são boas mesmo, elas duram, eu não sei, 3 dias, né? Tinha festa na época da Bíblia, durava 15 dias. Não sei, Valdeci, lá em Rio Maria, quantos dias que dura uma festa de casamento? Tem isso também ou não? De ficar dias celebrando? Quanto foi o maior tempo que você já viu uma festa? 3 dias de festa. Você sabe quantos dias vai durar a nossa festa, as bodas, a festa de casamento da igreja com Jesus? Quem sabe quantos dias vai durar? 1000 anos. Nossa, pastor, é muito tempo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. É porque não é qualquer casamento. É o maior casamento do universo. A Bíblia fala que vão ser 1000 anos de festa. 1000 anos. Então a Bíblia fala que esse período de 1000 anos, onde o Senhor Jesus vai governar aqui na terra, não haverá problemas, o diabo vai ser preso nesse período, vai ser um período de paz entre as nações, e um período festivo para o povo de Deus, porque vão ser as bodas, vão ser a festa, as bodas do casamento do Cordeiro com a igreja. Amém? Então essa parábola está falando a respeito disso, dessa festa de casamento. Então o reino dos céus é semelhante a um rei, aqui está apontando para Deus, que celebrou as bodas do seu filho, Jesus e a sua igreja. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Agora, quem que são esses servos aqui que foram enviados para poder chamar os convidados para as bodas? Se você entender aqui o contexto, os melhores professores, melhores estudiosos da Bíblia falam que esses servos foram os profetas que foram enviados. Você vai entender aqui que os primeiros convidados para essa festa aqui eram os judeus. E esses servos que foram os convidados para a festa, eram os profetas que foram anunciar esse casamento entre os judeus. Amém? Os irmãos estão acompanhando comigo? É importante você entender essa parábola aqui. Hoje, como eu costumo falar, hoje é feijoada, hoje é comida forte. Se você não prestar atenção, você vai ficar para trás. Então veja,
Deus enviou os profetas para o povo judeu. Agora deixa eu perguntar, os judeus aceitaram o convite do casamento? Aceitaram esse casamento com Jesus, sim ou não? Não, até hoje. Até hoje eles estão esperando o Messias, eles não acreditam em Jesus. Então olha o que diz a parábola aqui. Então enviou os seus servos, no verso 3, a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Ou seja, os primeiros convidados, o povo judeu, a quem Deus enviou os profetas, não aceitaram o convite para essa festa. Lá no verso 4. Enviou ainda outros servos, ou seja, mais profetas, com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Daí que os estudiosos entendem que foram os profetas, porque tiveram profetas que realmente foram mortos porque as pessoas não aceitaram as suas mensagens. Então, no verso 7 aqui, o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Lembra que eu falei que essa parábola era uma parábola profética? E tem uma parte dela que já se cumpriu e uma parte que ainda não. Aqui, quando Jesus contou essa parábola, não tinha acontecido isso, que o rei havia enviado suas tropas e exterminado os assassinos e incendiado a cidade. Mas depois que Jesus foi crucificado, provavelmente lá pelo ano 33, né, se realmente a nossa contagem começou quando Jesus nasceu, 40 anos depois, no ano 70, Jerusalém foi invadida pelo exército romano e foi incendiada. Então, o cumprimento disso aqui que Jesus falou, dessa parte da parábola, aconteceu 40 anos depois. A Bíblia fala que o rei ficou irado porque os convidados não aceitaram e enviou as tropas e incendiou a cidade. Isso aqui aconteceu no ano 70, lá em Jerusalém. Mas agora nós vamos falar da outra parte aqui, que vai acontecer ali no livro de Atos. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Isso aqui acontece no livro de Atos, quando Deus espalha os discípulos para pregar o evangelho para todo o mundo. E todo aquele que aceitasse o convite agora pode fazer parte dessas bodas. Então, 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Não, aconteceu no livro de Atos que os discípulos foram espalhados, né? Então, todo aquele que aceitar Jesus, na verdade, está aceitando esse convite para as bodas. Agora, guarde isso aqui, irmãos. Reuniram todos que encontraram, maus e bons. Repete comigo, maus e bons. Guarda isso aí, ok? E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Repete comigo, veste nupcial. Guarda isso aí também, vai ser importante para o que nós vamos falar. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou ao rei e aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas pouco os escolhidos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos debruçamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, abra o nosso coração, para que nós venhamos a compreender a mensagem que o Senhor tem para nós, Senhor, e que ela possa, de fato, produzir transformação e mudança em nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Bem, então vocês montaram um cenário na mente de vocês. Deus havia preparado um casamento. Deus havia dado o seu filho e havia planejado que Jesus Cristo se casasse com a igreja. Mas o povo que era o povo escolhido, o povo judeu, que era para reinar com Cristo. Agora eu quero que vocês entendam, porque muitas vezes eu escutei falar que Deus só queria
salvar os judeus e não queria salvar todas as pessoas, toda a terra. E na verdade, porque os judeus não aceitaram o convite, Deus acabou resolvendo salvar todo mundo, o que não é verdade, porque Deus amou a todos, amém? Deus criou a humanidade. Deixa eu falar, se Deus quisesse apenas ter um povo para Ele só criava um povo, amém? Mas não é verdade. Deus, quando chama Abraão, Ele fala o quê? Bendita em ti serão todas as famílias da terra, amém? Então, irmãos, mas Deus escolheu o povo hebreu, Deus escolheu os judeus para serem a nação sacerdotal. O que é isso? Para serem os sacerdotes, os servos, e através dos judeus poder trazer a salvação para o mundo inteiro. Isso está muito claro lá no livro de Isaías, que Deus escolheu o povo judeu, o judeu para, na verdade, para que o povo judeu pudesse apresentar ao mundo, e esse é o papel do sacerdote, fazer a mediação entre o povo e Deus. Mas acontece que esse povo não aceitou. Então Deus ele estendeu esse convite, que não é apenas um convite de salvação, mas é um convite para nós sermos os seus sacerdotes. Amém? E a Bíblia fala que por causa do sangue de Jesus, nós nos tornamos reis e sacerdotes. Amém? Hoje, cada um de nós aqui é um sacerdote do Altíssimo. Amém? E o papel do sacerdote é trazer a presença de Deus para a terra. Então veja, hoje nós somos o povo escolhido de Deus. Quando a Bíblia traz as promessas para Israel, eu quero dizer que hoje nós somos o Israel de Deus por conta disso. Porque aqueles que haviam sido escolhidos primeiros, não para a salvação, mas para serem os sacerdotes, não aceitaram o convite do casamento. E agora a Bíblia fala que os servos do Senhor saíram em tudo quanto é canto, convidando todo mundo para poder fazer parte, para poder participar dessas bodas, para ser sacerdote. E glória a Deus, porque você escutou esse convite, e você está aqui hoje porque você aceitou esse convite. Isso é maravilhoso, irmãos, amém? Agora, é interessante que nós temos um problema aqui, com um convidado. A Bíblia fala que aquele rei chegou naquela festa, e tinha um convidado que não estava com os trajes adequados. Ou seja, veja, é uma festa, mas para você participar dessa festa, você não pode participar de qualquer forma. E até no final, até um versículo que é mais conhecido de todos, está aqui, que é aquele, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, o convite ele se estendeu para todo mundo. Agora, para você participar dessa festa, existem alguns requisitos. Aliás, existe um único requisito, que são as vestes nupciais. Você tem que ter roupas apropriadas para participar dessa festa. Agora, é interessante que na ideia das pessoas, o requisito para você participar da festa é o quê? Ser uma pessoa boa, ser um homem bom, cumprir a lei, não ter pecado. É isso que a maioria das pessoas pensam. E é interessante que aqui nessa parábola o rei não se importou com isso. Ele falou, chamai a todos, e eles convidaram bons e maus também. Então veja, a questão não é a sua personalidade, mas ele tem uma exigência, que você tem que estar com roupas apropriadas para participar da festa. Veja, eu não estou falando de salvação. Jesus falou aqui que essa é uma parábola a respeito do reino. Ele está falando então daqueles que vão ser sacerdotes e daqueles que vão reinar com Jesus. Amém? Eu sei que às vezes é um assunto que as pessoas confundem muito, né? Principalmente quem ainda não está familiarizado com esse tempo. Mas o Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Reino. Então, está falando aqui daqueles que são sacerdotes e reis com o Senhor. Veja, para que você seja salvo, basta você crer em Jesus. A Bíblia fala que a salvação, ela é de graça. Amém? Não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém vai poder bater no peito e falar, não, eu estou aqui porque eu mereço. Não, salvação ela é de graça. Mas eu quero dizer que existe um outro padrão, onde você pode desfrutar da festa, das bodas. Você foi chamado para reinar junto com Jesus Cristo. Agora, tem um requisito. Para a salvação não tem requisito. Você já viu alguém para dar um presente tem um requisito? Eu vou te presentear, mas só se você fizer tal coisa. Eu sei que pai faz isso com o filho, né?
Mas aí já não é presente, aí é pagamento, irmãos. Presente de verdade, ele exige alguma coisa em troca? Sim ou não? Não. Então salvação é presente, fala que é de graça. Agora, se você tivesse que fazer alguma coisa, era de graça? Não, era pago. Amém? Tem gente que me pergunta, pastor, e sobre perder a salvação? Eu fico pensando, bem, tem alguma coisa que você fez para ganhar a salvação? Ele fala, não. Tem alguma coisa que você pode fazer para perder? Eu deixo a pessoa responder, que esse também é um tema polêmico, né? Vai da fé de cada um. Mas, irmãos, aqui eu estou falando de algo que tem uma exigência, que são as roupas. Agora, o problema é só com roupa aqui? Será que Deus está preocupado com a roupa que a gente veste? Será que é isso? O que representam essas vestes nupciais? Então, como essa é uma parábola que está falando a respeito do reino do Senhor Jesus, eu fui olhar lá em Apocalipse, quando Apocalipse fala a respeito do cumprimento dessa profecia. E está lá em Apocalipse 19, se você quiser abrir a sua Bíblia para conferir, se nós estamos falando a mesma linguagem. Apocalipse 19 vai falar do cumprimento dessa parábola que Jesus contou. Apocalipse 19, no verso 7. Está um silêncio hoje, dá até para ouvir as páginas das Bíblias. Hoje em dia é tudo eletrônico, a gente quase não ouve as páginas. Apocalipse 19 diz assim, verso 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Ou seja, é o cumprimento daquela parábola que Jesus falou lá em Mateus. É a boda do Cordeiro. Olha lá, são as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então, qual que são as vestes nupciais? Linho finíssimo, resplandecente e puro. Ah, então o negócio aqui é roupa, pastor. Vamos sair atrás. Onde será que tem esse tecido aqui? Mas olha o que diz o seguinte agora. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Então veja, irmãos. A roupa nupcial, é claro que aqui fala de roupas que são espirituais. Entenda, que a Bíblia, Jesus fala assim, quem tem ouvidos que ouça. Nós não estamos falando aqui de coisas que são naturais. Eu quero dizer que, as vestes nupciais são essas roupas de linho puro finíssimo. E o que são esse linho puro finíssimo? São os atos de justiça dos santos. Você sabe, há um grande problema entre muitas pessoas que leem a Bíblia. A Bíblia fala que nós não somos salvos por obras, mas a Bíblia diz que nós somos salvos para as boas obras. Você sabe, toda obra que você pratica como não salvo, isso não vale de nada. A Bíblia chama isso de obras mortas, não conta diante de Deus. Mas a partir do momento que você foi salvo, agora você foi chamado para manifestar a justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Há uma diferença, você está me entendendo? Você pode ter dois crentes, os dois praticando boas obras. Mas esse aqui pratica por medo, porque ele acha que se ele não praticar obras, ele não vai ser salvo. E você pode ter outro fazendo exatamente a mesma coisa do lado dele. Na verdade, ele pratica obras, porque ele foi salvo, porque ele foi conquistado pelo amor de Deus. Você sabe, quando às vezes eu prego a graça para as pessoas, principalmente para crente velho, a primeira pergunta que o crente velho me faz é o seguinte: quer dizer então que pode pecar, que não tem problema nenhum, que eu sou salvo, já que não é pelas obras? E é curioso fazer esse tipo de pergunta, porque eu acredito que aqueles que foram nascidos de novo não têm o desejo de pecar. Até pecam, às vezes a gente até tropeça, a gente se suja, mas é uma sujeira que incomoda, é diferente dos porcos que quando vem a lama, pula nela e começa a rolar e não quer sair dali. Não, o Filho de Deus ele até peca, mas é algo que incomoda ele, é algo que não combina. Ele olha para aquilo e fala, não, isso aqui não está legal, eu não gosto disso, porque ele tem uma nova natureza.
Então veja, há uma diferença, nós não praticamos obras para sermos aceitos por Deus, nós praticamos obras porque nós fomos aceitos, porque essa é a natureza do nosso Pai, e o que é natural, irmãos, eu tenho um filho de 3 anos, tudo que eu faço, ele quer me imitar, porque ele ama o Pai, a forma dele expressar amor é através da repetição, sabe, a gente precisa considerar e pensar nisso, e algumas pessoas que dizem que conheceram e provaram o amor de Deus, mas não expressam as características de Deus. Ah, não, eu nasci de novo, mas eu não quero saber de comunhão, não quero saber de andar perto de muita gente. Já viu isso? É estranho, porque Deus amou a igreja, mas o cara não gosta da igreja. Que tipo de natureza é essa que você tem? Sabe, então, quando você percebe o amor de Deus, você começa e mais, você quer agradar o Pai. Você quer fazer isso porque faz parte da sua natureza. Amém? Tem uma história de um monge, não sei por que é um monge, vamos falar que foi um crente, um sábio, um velho, porque a gente já pensa, né, essas coisas de sabedoria, tem que ser um velhinho de barba, né, aquela barba triangular chinesa, né, que ele estava vendo um escorpião se afogar, né, e ele resolve estender a mão e ajudar aquele escorpião. E aí ele tira da água aquele escorpião que estava se afogando, leva para a terra firme, o escorpião foi lá e picou a mão dele. Né? E aí ele sentindo dor, tal, mas nisso veio uma outra onda e carregou o escorpião de volta, né? E ele foi lá ajudar de novo. Alguém falou, por que você está fazendo isso? Né? Você não está vendo que é da natureza do escorpião te picar? Ele falou, é a natureza do escorpião é picar, e a minha natureza é de ajudar. Sabe, nós temos que manifestar a natureza. Então, quando a Bíblia fala de obras, isso fala da nossa natureza, do amor pelas coisas de Deus, do amor pelos irmãos, das obras. Tem que ser algo natural. Deixa eu dizer, se isso não for natural na sua vida, a vida cristã vai ser extremamente chata. Já viu pessoas que estão o tempo inteiro se esforçando? Geralmente as que estão do lado de cá querendo se esforçar para ganhar o amor de Deus, elas se cansam rapidamente. Né? Eu conheço a história de muitas pessoas, era uma bênção na igreja, participava de tudo e de repente, cadê o fulano? Não, fulano, como diz lá no Goiás, despirocou. Quem conhece esse termo? Fulano despirocou, virou a pá, está com a pá virada, foi embora da igreja, caiu no mundão. Mas como? Como que aconteceu isso? O cara era uma bênção, pregava, estava no louvor, estava isso, fazia tudo. Aí o cara de repente saiu, na verdade, cansou. Porque não era ele. Você está me entendendo? Não era ele. Aquilo que é da nossa natureza não cansa. Eu já vi um homem falar, não, estou cansado de ser homem. Em nome de Jesus, aqui não. Cansei de ser homem. Sabe? Só cansa aquilo que não é natural, aquilo que você tem que forçar para ser. Né? E tem gente que até finge, né? Força, né? Você vê, ai queridinho, mas chega uma hora também que estoura, que não aguenta. Eu amo a Deus por nós sermos uma igreja relacional. Porque na igreja relacional, você sabe, a pessoa ela vem aqui, e eu costumo falar que no culto de domingo todo mundo é bonitinho, né? Mas chega um momento que a pessoa não aguenta mais fingir. E uma hora ou outra a carne dela aparece, mostra quem ela realmente é. Mas glória a Deus por isso, porque é nesse momento que Deus começa a trabalhar na pessoa. Deus não trabalha quem tem máscara. Deus trabalha com a nossa sinceridade, com o nosso caráter, quando nós somos verdadeiros. Por isso, nós não podemos ter julgamentos, nós temos que ser pessoas abertas e transparentes. Já viu pessoa que quer se esconder de tudo, mas e fala, não, na minha vida particular, ninguém se mete, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Mas o apóstolo Paulo fala que a nossa vida é uma carta que tem que ser lida pelo mundo. Deixa eu dizer, a minha vida é um livro aberto, irmãos. Minha vida, quem anda comigo sabe, eu não escondo defeito nenhum. É até um problema, porque aí tem muita gente que como é esse cara aí, não sei não, tal. Mas veja, irmãos, nós temos que ser transparentes, sabe? E agora, o que nós temos que buscar, agora, por outro lado, quando pessoas ouvem isso, vira o crente Gabriela, né? Sabe como que é o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não é para você também. Já viu pessoas que às vezes são grosseiras? Não, é porque eu sou muito sincero, pastor.
né? E também você não pode ir para o outro oposto. Nós temos é que buscar a natureza de Cristo. Não estou dizendo que você não tem que ser amável, não estou dizendo que você não tem que fazer as coisas, mas eu estou dizendo que você tem que fazer as coisas e ser amável pela sua própria natureza. Porque hoje em você tem o Espírito Santo, você tem a natureza de Deus. E é assim que a obra funciona. Então a Bíblia fala que quando nós praticamos as boas obras, quando nós servimos a Deus, quando nós somos, vou usar um termo muito americano aqui, engajados com a nossa igreja, com a nossa comunidade, nós estamos praticando obras, e essas obras, chamadas na Bíblia de atos de justiça, esses atos de justiça são as nossas vestes celestiais. Amém? Só que o negócio começou a ficar caro, né, pastor? Agora quer dizer que para essa festa eu achei que era tudo de graça, eu achei que era tudo simples, você pregou sobre a graça, você falou que Deus é bondoso, e agora eu tenho que batalhar, agora eu tenho que correr atrás para fazer essa roupa aí, você sabe, linho finíssimo é caro, é muito caro você fazer a obra de Deus. Que tipo de rei que é esse? Agora tem um detalhe que eu preciso contar para você. Um rei, quando convidava as pessoas para a festa, daquele contexto, né, onde Jesus conta essa parábola, o rei era tão rico que quando ele convidava as pessoas para a festa, ele dava as roupas, ele dava as vestes. Porque você imagina, o que aconteceu aqui nessa parábola? Eles saíram convidando todo mundo, os pobres, pessoal, quem que está na esquina não é rico não. Rico está cuidando das suas terras, não é isso? Que uns falaram para os servos, os ricos estão cuidando dos seus negócios, né? Agora, quem que eles chamaram? Quem que fica na esquina sem fazer nada? É o desempregado, é o pobre, é o vadio, sabe? É o pior tipo de gente, deixa eu falar, nós somos esses, irmãos. Deus escolheu a gente. A minha Bíblia fala que Deus pegou os fracos para envergonhar os fortes. E quando Ele te chama para essa festa, Ele mesmo te dá as vestes que você precisa usar. Né? Tem uma passagem linda em Apocalipse que fala assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ela. Agora deixa eu dizer, Jesus, Ele mesmo traz a comida. É Ele quem traz o alimento. Sabe, Deus, nós não temos nada, irmãos. Não há nada em nós que nós possamos oferecer para Deus. Sabe, eu estava orando essa semana e falando, Deus, que miserável que eu sou, porque até quando eu penso que eu estou fazendo algo bom, eu ainda faço cheio de maldade, coisa ruim. Né? Você está fazendo algo de bom, seu coração já se enche de orgulho, você já se acha melhor, você já se... Sabe, até quando nós praticamos o bem, nós estamos fazendo da forma errada. Sabe, não há nada em nós que seja digno, mas glória a Deus, porque Ele mesmo nos deu as vestes, para que nós pudéssemos participar da festa. Amém? Lá em Isaías 55 fala assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Sabe, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Sabe, eu quero dizer que até aquilo que você precisa adquirir, Deus já te deu de graça. Amém? Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte, irmãos. É possível a gente ter ganho as vestes e a gente não usá-las? Sim ou não, irmãos? É possível você ter ganhado as vestes e não estar usando elas? Sim. Porque foi isso que aconteceu com aquele convidado. Ele ganhou as vestes, ele recebeu o convite, ele recebeu a roupa, mas ele resolveu ir para a festa sem as roupas. Ele resolveu participar das festas sem a roupa apropriada. O que isso quer dizer? Ele queria ir para o reino, ele atendeu o convite, ele aceitou Jesus, ele foi lá, ele chegou no dia, mas o que aconteceu? Ele não estava usando as vestes nupciais. Ou seja, o que são as vestes, irmãos? São os atos de justiça. Eu quero dizer que a graça de Deus é tão grande que Ele já deu tudo para você. Quando o Senhor te chamar para uma batalha, eu quero dizer que essa batalha já está vencida. Quando o Senhor te mandar conquistar um lugar, eu quero dizer que esse lugar já está conquistado.
Deus já fez tudo, mas é preciso que você vá, que você faça as coisas. Sabe, esses são os atos de justiça. Sabe, Deus não está cobrando algo que Ele já não tenha dado para você. Quero dizer que tudo aquilo que você precisa para que você pratique os atos de justiça, tudo que Deus quer que você faça, tudo aquilo que Deus pedir para você, já está feito, irmãos. Nós temos apenas que ir e conquistar. Sabe, Deus prometeu para aquele povo a terra de Canaã, mas era preciso que o povo entrasse naquele lugar e ocupasse. Sabe, o problema de muitos crentes é que a gente fica com medo. Não, eu não sei, porque é muito difícil, eu não vou dar conta. Se eu começar a participar das coisas, eu vou parar de trabalhar, vai faltar no fim do mês, não vai ter jeito. E não simplesmente deixa de viver aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Sabe, quando eu falo de você ter obras para reinar, e aí as pessoas perguntam, mas onde é que está a graça nisso? Eu quero dizer, a graça está porque as obras já foram completadas. Quando a Bíblia fala que nós não fomos salvos por obras, mas nós somos chamados para manifestar as boas obras. Ali tem outras versões que falam, nós somos salvos para andar nas boas obras, porque as obras já estavam prontas antes da fundação do mundo. O que nós temos que fazer é apenas andar por elas, e ainda assim, muitas vezes nós deixamos de fazer isso. Eu quero dizer que nós temos que fazer isso, se você quiser participar dessa festa. Ih, pastor, o que você foi falar isso hoje? Deixa eu dizer, é melhor você saber agora disso do que deixar para saber lá na hora. É melhor você saber agora disso do que saber naquela hora. Mas por que muitas pessoas têm medo de fazer a obra, de praticar os atos de justiça? Porque essa talvez é o ponto principal dessa mensagem. Porque talvez elas pensem que é algo muito difícil. Talvez você ache que ser participante da obra de Deus não é para você, você não é qualificado. Deixa eu dizer, primeiro, Deus chamou os bons e os maus. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Mas a primeira coisa é quando alguém é chamado para fazer alguma coisa na igreja. Ah, pastor, mas justo eu tenho tanta coisa para resolver, tenho tanta coisa para melhorar na minha vida. Continua sendo você. Deixa eu dizer, a obra de Deus é Cristo. Você não importa, você está fora da equação. Enquanto você estiver olhando para você, você está achando que ainda é por merecimento, você ainda está achando que é por você. Não é nada por você. É tudo pela obra de Cristo. E quer saber, quanto mais você entende isso, mais Cristo é glorificado. Sabe como o apóstolo Paulo fala, porque eu tenho bem certo que em mim não habita bem algum. A gente acha bonito falar isso, mas isso é uma verdade, irmãos. Não há nada em nós, nenhuma qualidade, que nem eu estava falando para vocês, até aquilo que a gente acha que a gente faz bem é ruim. É tudo por Cristo. É tudo por Cristo. Sabe, Deus não olha mais para você. Aliás, você sabe que um outro significado para as vestes. A primeira vez, você sabe, a Bíblia tem uma regra de interpretação, que é chamada regra da primeira menção. Primeira vez que a Bíblia menciona um assunto, nós entendemos aquele contexto, é o significado que deve ser utilizado para o resto da interpretação. Primeira vez que a Bíblia fala de vestes, é lá nas primeiras páginas, quando Adão e Eva descobrem que estavam nus. E a Bíblia fala que no momento que eles pecaram, eles se dão conta que eles estavam nus e começam a ter vergonha. Mas deixa eu dizer, eles sempre estavam nus. Mas o pecado manifestou a vergonha. E aí o que eles fizeram? Pegaram folhas para poder se esconder. Isso fala da tentativa do homem de se tornar aceito diante de Deus. Mas Deus falou, não é desse jeito. Não é desse jeito. A Bíblia fala que Deus pegou um cordeiro, matou esse cordeiro, tirou as peles e vestiu Adão e Eva. E se você olhar em Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus morreu desde o princípio. Eu creio que ali Deus estava profetizando que um dia um cordeiro ia morrer e nós íamos vestir as peles do cordeiro, porque a Bíblia fala que de Cristo nós nos revestimos. E agora Deus, quando olha para mim e para você, Ele não vê a nudez, que é o pecado, mas Ele enxerga Cristo, Ele enxerga as peles do cordeiro. Como eu falei aqui alguns dias atrás, como Jacó e Esaú. A bênção era para Esaú, porque Esaú era o primogênito,
Mas Jacó veste a pele, o pai dele passa a mão, e ele acha que é o outro, e ele é abençoado porque ele estava vestido com as peles. Eu quero dizer que Deus, quando enxerga as peles, quando enxerga você vestido de Jesus, Ele te abençoa. Porque Ele não enxerga mais você, Ele enxerga Jesus Cristo na sua vida. Sabe, mas muitos de nós não sequer queremos ir para esse jantar, porque estamos ainda achando, mas eu não sou bom o suficiente. Porque eu sou mau. Deixa eu dizer, o rei não se importa com isso. O rei não está preocupado. Se o rei fosse chamar só os bons, sabe quem que ia para esse jantar? Ninguém. E você sabe, nós temos um problema, porque o homem ele é pecador, o homem não tinha mais comunhão com Deus. O homem tinha cometido ofensa grave contra Deus, e o problema não é Deus. O problema é que a presença de Deus seria suficiente para fulminar o homem cheio de pecado. Você sabe, Moisés uma vez pediu a Bíblia fala que Moisés era amigo de Deus. Moisés tinha tanta intimidade. Um dia Moisés surpreendeu Deus. Moisés falou assim: Deus, eu quero enxergar a sua face. Deus falou: eu não posso, porque só de me ver você vai morrer. Né? Você conhece a história? Ele falou: não, você entra na fresta aqui, eu vou passar rapidinho assim. Você olha pela fresta da rocha aqui, você vai me ver. Mas eu não posso me manifestar, porque é muita glória. Agora, esse Deus maravilhoso, cheio de glória, aliás, isso até a mitologia grega roubou essa história, né? Diz que havia um Deus, me ajuda aí, Alexandre, um Deus na mitologia grega que tudo que ele encostava virava ouro. Midas, toque de Midas, né? Que as pessoas falam. Então ele amava as pessoas, mas ele não podia abraçar, porque ela virava estátua, ainda que de ouro. Mas ele não podia ter toque. Era mais ou menos isso. Deus amava tanto a gente, mas ele não podia se aproximar de nós. Ele tinha que habitar no meio do povo, mas tinha que habitar lá no tabernáculo, e só o sacerdote, uma vez por ano, podia chegar lá. Ninguém podia chegar perto da presença de Deus. Mas Deus amava, a Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira. Deus queria habitar em nós, e não no meio de nós. E a maneira que Deus encontrou de fazer isso foi Ele se tornando gente, morrendo em nosso lugar, pagando a nossa dívida, derramando o seu sangue sobre nós. Hoje nós somos purificados. Foi a maneira que Deus encontrou para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Sabe, um amor que não olha para os seus defeitos, um amor que não está preocupado com o que você fez. A Bíblia fala, a Bíblia profetizou, porque hoje nós vivemos isso, que Deus faria uma nova aliança conosco, e dos nossos pecados Ele jamais se lembraria. Sabe, seria a única forma de nós nos relacionarmos com Deus. Eu fico vendo alguns casais que experimentaram a maldição da infidelidade. E eu fico pensando como que é difícil, talvez, ainda que o marido, a esposa, o cônjuge perdoe o outro, ele voltar a restabelecer a mesma confiança, sabendo que por tudo que já aconteceu. E eu fico pensando, Deus, como é que Ele se relacionaria conosco, sabendo tudo que o homem já fez, mas o próprio Deus escolheu esquecer. A Bíblia fala que Ele lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. Pare de lembrar a Deus aquilo que Ele não quer ser lembrado. Pare de lembrar a Deus daquilo que Ele não quer ser lembrado. Então veja, não há desculpa, irmãos. Não há desculpa para você não ser participante da obra de Deus. Não há desculpa para você praticar os atos de justiça, porque nós já recebemos o dom da justiça. Sabe, agora é interessante que esse Deus que te chamou, Ele mesmo já te capacitou, já te deu as vestes de justiça. Sabe, você precisa apenas vesti-las. Você só precisa entender a sua nova identidade. Você só precisa praticar a justiça. Já está tudo pronto, irmão. Já está tudo conquistado. Já foi tudo, o caminho já foi aberto. Sabe, nós temos apenas que conquistar. Apenas que tomar posse, na verdade, é a verdadeira palavra. Porque já foi conquistado. Sabe, mas muitas vezes nós achamos que é algo que está fora do nosso alcance. Mas eu quero dizer, Deus já te deu os atos de justiça. Deus já fez todas as coisas. Sabe, nenhum de nós vai poder se justificar diante de Deus, dizendo, eu não pude fazer a tal obra porque eu não tinha condições, porque era muito difícil. Não, a única coisa que Deus te pede é você dizer, eis-me aqui, eu vou.
eu vou. Porque Deus escolheu que a sua obra, aliás, o Deus que não é servido por mãos humanas, sabe, Deus podia ter ordenado aos seus anjos. Você sabe, com anjo Deus não tem problema. Deus ordena e o anjo vai lá e obedece. Mas Deus escolheu trabalhar conosco. Oh Jesus, como eu sempre falo, apesar de nós, Deus escolheu trabalhar conosco. Sabe, Deus escolheu eu e a você para compartilhar da sua glória, da sua obra. Você está me entendendo? Que coisa maravilhosa. Você, Deus que não precisava da minha ajuda aqui, eu poder chegar lá no céu e ainda ver aquilo que Deus fez através da minha vida e ficar alegre com isso. Mas não precisava, Deus podia ter feito tudo sozinho. Mas Deus, Ele te dá esse sabor. Eu costumo falar que Deus é como um pai que brinca com o seu filho pequeno. E às vezes, por exemplo, o pai precisa varrer, e aí vem meu filho de 3 anos, ele quer ajudar. E ele mais atrapalha do que ajuda, irmãos, mas é o prazer da presença. Você sabe, nós somos esse. Sinceridade, eu acho que eu mais atrapalho que eu ajudo a obra de Deus. Mas é o prazer que o pai tem de eu estar aqui. É o prazer do pai de você estar fazendo, de você estar interessado no que o pai está fazendo. Você sabe, eu estava discipulando uma pessoa sexta-feira, eu estava falando isso com ela, do meu coração, da minha preocupação, de chegar naquele dia e falar: Senhor, eu não quero chegar de mãos vazias diante de Ti. Sabe, você já perguntou qual que é o desejo do coração do Pai? O que Ele quer que você faça? O que Ele escolheu para você? O que Ele chamou você para fazer? Ou você simplesmente ignora o desejo do Pai? Sabe, eu estava compartilhando do dia que eu descobri isso. Eu já tinha anos de crente, eu descobri isso, eu já tinha uns 30 e poucos anos de idade, e eu fiquei tremendamente angustiado e em crise, porque eu falei: Deus, eu não quero chegar diante de Ti de mãos vazias. Sabe, eu não quero ter construído um império nessa terra, mas chegar no céu não ter nada, porque a Bíblia fala que você, da mesma forma que você pode ajuntar tesouros na terra, você ajunta tesouros no céu. Sabe, isso me foi tomando de uma angústia, e eu comecei a me preocupar. E eu falei: Deus, o que eu faço? O que eu faço? Sabe, na mesma hora me veio aquilo que Jesus falou: ide por toda a terra, fazei discípulos de todas as nações. E eu fiquei mais angustiado ainda, porque eu tinha 30 anos de crente e nunca tinha ganhado uma pessoa para Jesus. Falei: meu Deus do céu, né? Porque você sabe, às vezes a gente pensa assim: o que a gente fizer de coração, Jesus aceita, né? Falei: não, bem, tem muita gente fazendo coisa errada de coração. Não é bem assim, Deus tem suas vontades, né? E eu era ministro de louvor, e eu achava que eu ia ensaiar uma música bem bonita para cantar para Jesus. Mas aí o Espírito Santo falou: não, lá no céu tem música muito melhor do que a sua. Isso aí não vai comover. Mas o que se tem uma coisa que toca o coração de Deus, são as vidas. São as vidas. Sabe, irmãos, tudo gira em torno disso. Quer dizer que a gente não precisa mais cuidar do prédio, porque aqui não é a casa do Senhor mesmo. Não, mas deixa eu dizer, aqui é o lugar onde as vidas se encontram. Jesus morreu pela sua igreja. Isso é o que tem importância para Deus. Sabe, eu falei: Deus, e agora? Eu nunca ganhei ninguém, eu quero te agradar, mas eu não sei. E Deus falou para mim: Deus é tão bom, que até o presente que a gente vai dar para Ele, é Ele quem dá para nós. Já viu aquele filho que chega o dia dos pais, pede um dinheiro para o pai, para comprar um presente para o pai? Esses somos nós, irmãos. Eu quero dizer que aquilo que Deus quer de você, você não tem condições de dar. Mas Ele mesmo te dá, se você pedir. Se você pedir. Sabe, o problema é que às vezes a gente acha que é a gente quem vai. E eu não tenho condições mesmo. Sabe, irmãos, eu quando vou dar uma oferta na igreja, e eu não tenho dinheiro. Os irmãos, eu não vivo com necessidade, mas não vivo com sobra. Mas eu peço. Deus,
me dá condições de contribuir na obra. Sabe, você faz isso, você nem se preocupa com isso. Sabe, não é de você. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Nada para ninguém. Sabe, tudo aconteceu na minha vida o dia que eu falei: Senhor, eu quero. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não posso. Quem sou eu? O que eu posso fazer? Mas eu quero. Se o Senhor ainda assim quiser me convidar para essa festa, me dá a roupa, eu vou vestir. Porque nem a roupa eu tenho dinheiro para pagar. Nem a roupa eu tenho dinheiro. Eu não tenho nada, Senhor. Mas se o Senhor quiser me dar, eu aceito. Você sabe, eu sou um convidado tão pobre que eu não tenho roupa para ir na festa. Mas esse rei é tão rico, irmãos, que ele te dá roupa para ir na festa. Ele te dá o presente para você dar para o príncipe. Sabe? E deixa eu dizer, tem um banquete esperando por nós. Tem um banquete esperando por nós, irmãos. Sabe? Não queira, não abra mão dessa festa. Tem gente que fala: ah, pastor, se eu morar numa taperinha lá no céu, tá bom. Mentira. Mentira. Mentira, porque geralmente essas pessoas que falam isso, é porque elas estão tão preocupadas com o conforto delas, que elas não têm tempo para Deus. Então ela não aceita morar numa tapera aqui. Por que ela vai aceitar morar a eternidade numa tapera? Sabe, mas o Senhor, Ele quer te dar. E eu pergunto, você quer receber? É só isso que Ele precisa saber. Senhor, eu quero. Você sabe, a única coisa que a gente pode fazer é estender a mão e falar: eu quero. Eu quero reinar contigo, Senhor. Eu quero participar dessa festa. Eu quero ser recebido e ouvir: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. É só isso que nós podemos dar, irmãos. É o nosso coração, é o nosso desejo de servir. Só isso é suficiente. Porque esse rei é riquíssimo. Ele mesmo vai te dar as coisas para você poder dar para ele. Sabe, é isso o meu convite nessa manhã para você. Que você peça a Deus: me dá, Senhor. Me dá, Senhor. É só isso. Amém, meus irmãos? Fica de pé. Vamos orar ao Senhor.